Estamos de volta. Uma leitura atenta sobre a reforma proposta pelo governo Temer para o ensino médio. Esse é o assunto do Melhor e Mais Justo de hoje. Dessa conversa participam Luiz Roberto Alves, professor da área de gestão da Universidade Metodista de São Paulo, foi integrante da Câmara de Educação Básica do CNE, Conselho Nacional de Educação. E Lúcia Couto, educadora, ex-secretária de Educação de Diadema, foi também coordenadora do ensino fundamental no MEC. Eu vou retomar aqui no segundo bloco com as perguntas dos internautas. Há várias aqui. Vamos começar com a do Anderson Guarri. Ele diz: ontem, Câmara Federal aprovou o projeto de lei PL 4567/2016, que desobriga a Petrobras de ser a única operadora dos blocos de exploração do pré-sal. E a PEC 241, a qual nós já nos referimos aqui, estabelece uma regra de teto para os gastos primários do governo federal. A MP do ensino médio, entre outras coisas, desobriga algumas matérias e a formação acadêmica de professores. Como esse conjunto de medidas do governo Temer afeta a saúde pública e a educação? Ele está, de certa maneira, dizendo que essas medidas estão ligadas, né? Estão ligadas, Lúcia, entre si? Porque o pré-sal traria dinheiro para a saúde e para a educação. Né? A PEC 241 restringe os gastos com saúde e educação. A reforma do ensino médio abre brechas para uma possível privatização do ensino médio, para a entrega do ensino público, inclusive a instituições privadas, a gestão do ensino médio. Há uma correlação de uma lógica entre essas medidas? Eu acho que me parece que sim, né? Parece que sim. E lembrar que o grande debate para a aprovação do PNE foi a questão do financiamento, dos 10% do PIB, do quanto cresceu, do quanto podia. Os 10% não foi um número cabalístico, né? Foi um número pensado, estudado, inclusive em cima do conceito de qualidade, né? Foi criado um indicador, que era CAQ, que era o custo aluno qualidade, quanto custa um aluno para uma escola de qualidade, dentro de um estudo muito que levou tempo para essa meta. Então, isso parece estar sendo desprezado, né? Parece estar sendo desprezado. Então, tem essa relação. Eu queria só completar um pouco. A medida provisória, ela parece que não existe um conceito que é muito caro para a política pública, né, professor Luiz Roberto, uma implementação, né? Ela parece que ela não se deu conta da complexidade da implementação. Nós temos um dado no ensino médio no Brasil que ele é fundamental para pensar as políticas de educação, de reestruturação, e principalmente quando você pensa em educação integral, ensino integral, que é o ensino noturno. Hoje você tem 23% das matrículas dos jovens de 15 a 17 no ensino noturno. Isso nacionalmente, é a média nacional. Em São Paulo são 30%. É altíssimo isso para você pensar em reestruturar com olho na educação integral. Né? E os jovens não estão, aqui, principalmente em São Paulo, os jovens não estudam à noite porque trabalham. Eles estudam à noite porque não tem vaga, muitos deles estudam à noite porque nunca teve vaga durante o dia no ensino médio. Em São Paulo, o ensino médio ele se fez no ensino noturno, basicamente. De uns anos para cá que o sistema começou a reverter esse atendimento. Então, isso é um dado que é... Inclusive por uma questão de prédios, né? Porque durante o dia, muitas das escolas eram usadas pelo ensino fundamental 1 e 2, primeiro grau antigamente, e à noite o colegial. Né? Você começou o processo de municipalização aqui na cidade de São Paulo, foi inclusive com olho de crescimento no ensino médio, né? Então, você tem uma história de muito pouco investimento nesse ciclo de ensino. Para você, hoje, tirar da cartola uma medida provisória que prevê o que estava sendo pensado em 10 anos, cuidadosamente, tem várias variantes que a impressão que dá que não foram levadas em conta.
Né? E fora esse quadro mais estrutural e mais nacional de financiamento que a gente tem visto falando, hoje. tá certo. Outra pergunta aqui, Luiz Roberto. Eu já estou vendo que você quer comentar o que a Lúcia está falando, vou pedir para que você faça isso e já junte uma resposta para o Jonatas Oliveira, que ele pergunta o seguinte: qual o contraste entre o que era solicitado pela reivindicação dos secundaristas, ele está provavelmente falando de secundaristas que ocuparam as escolas em São Paulo, Rio de Janeiro, em Goiás já no ano passado, contra a reformulação das escolas no estado de São Paulo, no Paraná, em Goiás, no Rio de Janeiro. Né? E essa reforma, como isso afeta o futuro das relações socioeconômicas e intelectuais no país? Eu estou plenamente de acordo, Luiz Augusto, com a análise feita pela professora Lúcia. O que, se eu tivesse de acrescentar algo, era só para dizer, eu vou até usar um termo do mundo da religião que me agrada enormemente. É o termo conversão. O ato religioso é um ato que implica em converter-se necessariamente. Aplicou-se pouco na educação e quando se aplicou até não pouco, faltou priorizar numa perspectiva de país como um todo. E é por isso mesmo que com essa visão da não priorização leva necessariamente às privatizações. Porque você vai por baixo, faz por baixo, desvaloriza e, portanto, não agrega, mas desagrega o que é público. E acho que a ONU já disse claramente, o professor Chomsky também, público é o que não é disputável. Educação é como água. A água não poderia ser disputada, embora já esteja, o que é trágico. Né? É para todos. A educação básica, que significa ir até o final do ensino médio, ela é básica. O básico é de todos, com o reforço da emenda constitucional 59, né? Que ajuda a pensar a Constituição, a LDB e amplia. Ora, o que aconteceu é que os estados não se converteram a um preceito constitucional chamado fazer toda a obra educativa, entre aspas, em regime de colaboração. Competiram em projetos econômicos de apoio a sistemas industriais de produção, muitos deles já falidos, fizeram guerras entre si, uns empobreceram, outros cresceram, outros estão no meio do caminho. Essa luta de estados no país, nela não se pensou o processo de construção do futuro, que significa a construção do presente, em termos de investimento na pessoa. Investimento nas pessoas também significa aquilo que Hannah Arendt pergunta no livro dela, Entre o Passado e o Futuro, que a educação é o lugar onde a sociedade vai dizer se ama ou não ama as suas novas gerações. Se amar, investe o máximo dos percentuais, o máximo dos valores, com o máximo de carinho, de amor, de projeto. Pois bem, não fizemos isso, não colaboramos Estado com Estado, consequentemente, nós permitimos uma situação que não é porque não houve experiências excelentes em ensino médio, não é porque falte toda a orientação para um ótimo ensino médio. É que não priorizamos, guerreamos Estado e com municípios, diminuímos os valores desse sistema educacional e depois uma MP aparentemente salvacionista, ela é um ato antirreligioso no sentido que eu estou querendo colocar a ideia de conversão. Nós não nos convertemos a
aquilo que a Constituição sugeriu, de ter um regime que colabora e que, portanto, prima por aquilo que é de indisputável. Indisputável a res pública. É o bem público ou o bem comum. Isso é indisputável. Isso em educação é isto. É isso, porque senão não tem futuro, não tem país. Não tem país. O Paulo Freire diz que a educação não é tudo. Mas ai de nós, sem ela, a gente não consegue pensar que pode haver um país, né? Que pode haver sentidos para um país. Consequentemente, o que eu espero, pensando no nosso espectador, é que a moçada deste país, cidade a cidade, estado a estado, mostre a não necessidade de nenhuma reforma hoje do ensino médio. Nós não estamos precisando de reforma alguma. O projeto está dado em excelentes documentos, excelentes pessoas, falas da história recente nossa, depois de 96, da LDB. Estamos precisando de uma conversão política e de uma conversão ao bem comum. Caso contrário, nós estaremos fazendo algo muito mais perverso do que o processo privatista que se deu a partir dos anos 70 na universidade. Faz com que hoje quase 80% da educação universitária seja privada, duvidosíssima em termos de nível. O pessoal fica buscando a nota 3 da CAPES, não precisa mais que isso para poder sobreviver, quando a escola pública busca alguma excelência, e nós estamos só com 20 e poucos % da escola pública, e ela está lutando até para se desenvolver. Eu valorizo muito o que a universidade está fazendo hoje, em termos de universidade pública. Mas não permitamos nada disso na educação básica. Neguemos. Não precisa de reforma alguma, precisa de uma conversão ao sentido do profundamente prioritário e público e bem comum. No mais, temos tudo aí dado, desde 1996. Portanto, não se trata de reinventar a roda. Tem mais perguntas aqui, para que dê tempo para a gente respondê-las. Eu vou ver se dá para juntar aqui. A Lina Salles, ela pergunta o seguinte: queria saber se o professor ainda tem independência para educar o aluno nessa reforma. Talvez ela esteja misturando aqui, inclusive, um debate que está sendo colocado junto, que a MP, de algum modo, também sinaliza ou inclui proposições do tal projeto Escola Sem Partido, né? E a Sebastiana Souza pergunta qual a opinião dos entrevistados sobre as ocupações das escolas, a luta pela educação por meio da ocupação de escolas. E a Érica Aragão, ela pergunta, e aqui gostaria que vocês encaminhassem isso como fala final, a partir da pergunta da Érica, porque ela fala, bom, se a MP ela passa a valer, se ela for aprovada, a partir de quando? E como seria a sua implementação? Lúcia, junta aí por favor, as perguntas e as respostas, para dar tempo de falar de todas. Essa questão da autonomia do professor, ela é uma questão cara, né, para o nosso princípio constitucional. A LDB ela é clara nessa discussão da autonomia da escola, dos sistemas e do professor para montagem, execução e avaliação do projeto político-pedagógico. Então, eu acho que mesmo eu sou uma grande defensora da Base Nacional Comum, tá? Da Base Nacional Comum. Eu acho que é um subsídio que o país deve para os sistemas desde 1988, tá? A Base Nacional Comum está prevista lá na Constituição. E a gente, acredite ou não, chegamos em 2016 sem uma Base Nacional Comum. Quem estabelece a Base Nacional Comum são os livros didáticos, a boa intenção do professor e, mais recentemente na história da educação, a Prova Brasil, Enem, a avaliação externa.
Então, acho que isso o país precisava traçar, porque a Base Nacional Comum, ela estabelece um princípio que é muito caro à educação, que é onde eu quero chegar, né? Onde eu quero chegar, que é a intenção. A educação, ela é feita de intenções. Então, para eu chegar na minha intenção, eu preciso ter um rol de procedimentos para aquilo, e não estava estabelecido. Então, isso é uma discussão rica para o país. Eu participei de muitos seminários no Estado, ouvindo professores discutir a base, essa questão da autonomia sempre vinha. Então, é bom a gente deixar bem estabelecido que Base Nacional Comum não é currículo. O currículo de uma escola, ele é muito maior do que a Base Nacional Comum, que são objetivos de aprendizagem. Então, a gente precisa estabelecer qual é o percurso que o país tem que traçar para chegar onde ele quer chegar. Então, isso vai enriquecer os sistemas, né? Agora, o método, como eu faço na minha escola para eu ensinar, quais os recursos, as estratégias, os procedimentos didáticos, isso é de incumbência do professor. Vai ser, sempre será. Talvez nós estejamos nessa situação de pauperização das escolas justamente porque nós abandonamos a formação de professores. O país abandonou a formação de professores, né? Nós tínhamos os magistérios, eu sou normalista, então eu tenho um saudosismo muito grande como era a estratégia de formação desse professor. Passamos por experiências muito importantes, interessantes de formação de professor, os Cefams paulistas, aí aquela discussão do ensino superior, as escolas, os centros superiores de formação de professor, teve o embate com a pedagogia, ganhou a pedagogia, ou seja, o país patinou e abandonou a formação de professor. Muito recentemente, na gestão, inclusive do ministro Haddad, que foi priorizado na CAPES, que era um órgão que só olhava para a pós-graduação, ou seja, a CAPES tem que pensar a formação de professor também. Então, começou a voltar todos os órgãos de fomento ao ensino superior à formação de professor. Então, isso é muito recente, a discussão de formação de professor. Então, isso causou um problema. O professor que não é bem formado, ele não tem boa didática na sala. E isso gera um problema para o ensino. Gerando um problema para o ensino, certamente não tem aprendizagem. E aí o professor depende muito de materiais estruturados. Aí veio a avalanche dos materiais estruturados nas últimas décadas. Positivo, ângulo, aí veio. Dá-lhe apostila na galera. Porque você estrutura, ou seja, no mínimo você garante aquilo que está lá nas apostilas. Então tem uma história de precarização muito grande da formação de professor que a gente não pode desprezar isso, e vem a internet, vem a tecnologia, mas professor ainda será a grande tecnologia de ensino ainda para essa escola, né? Enquanto a gente pensar nesse modelo de escola. Então, isso eu acho que o formato da Base Nacional Comum não tira, e a medida provisória, ela nem toca nisso. Nem toca, eu acho que não toca. Eu vou ser extremista, que eu acho que esse conteúdo dessa medida provisória era uma boa resolução, entendeu? Fazer uma resolução de fomento à discussão da flexibilização para os estados. Isso seria bom fazer, inclusive, que os estados cumpram a lei. Porque a flexibilização é um princípio da LDB e das diretrizes curriculares. Né? Ninguém inventou a roda. Né? Não precisava fazer desse formato. Né? Isso obstruiu a discussão. Obstruiu, e a minha preocupação é de que a gente tenha jogado o bebê com a água do banho. Entendeu? No clima que a democracia vive hoje, das ocupações, né? Da maneira que esse governo chegou ao poder. Então, nós temos muitas variantes aí que vão interferir no bom humor para o debate. Eu, como estudante de currículo que sou, eu fico muito entristecida, porque o conceito da flexibilização, eu vinha no caminho falando para o Luiz Roberto, que eu tive o prazer na minha vida de ser aluna dele, e a disciplina que ele me deu no ensino médio foi fruto do conceito de flexibilização, porque ele me dava literatura. Não eram todas as escolas que tinham literatura, as escolas tinham língua portuguesa. Foi escolhido. Foi escolhido no João Ramalho, aqui em São Bernardo, fazer literatura. Era literatura infantil. Eu fiz uma disciplina no primeiro ano do ensino médio sobre literatura infantil. Então, esse conceito é um conceito caro para uma escola séria e para professores sérios e nessa construção, entendeu? Então, eu fico muito preocupada que tudo isso tenha sido jogado no limbo da história.
com essa metodologia de discussão, né? Queridos, eu preciso, infelizmente, nosso tempo acabou. A gente vai ter que continuar fazendo esse debate. Acho que a gente conseguiu, que a Lúcia agora conseguiu responder essas perguntas restantes. Ela já tinha dito que a implementação não está dada na MP, então não sabemos como será implementado. E parece que há aqui equívocos que tomara o Congresso Nacional e, sobretudo, a sociedade, os movimentos dos educadores, os estudantes secundaristas, consigam reverter os problemas dessa medida e, se tiver que manter alguma coisa, que mantenha aquilo que é positivo, como disse a Lúcia também, que poderia ser uma resolução trabalhando ou discutindo melhor a flexibilização dos currículos no ensino médio. Agradeço muitíssimo a presença da Lúcia, do Luiz Roberto e agradeço também a você que nos acompanha até aqui. Claro, continuaremos juntos na luta pela democracia, porque ela, entre outras coisas, é o que garante diálogo, equidade, construção de cidadania. Um forte abraço.